Oi pessoal, quero iniciar uma conversa com vocês sobre 3 temas do momento. Primeiro, esse tal Plano Mais Brasil, que o Guedes e o Bolsonaro vieram entregar ontem aqui no Senado. Temos as primeiras notícias dele, queríamos conversar e tentar explicar o que ele quer dizer. Segundo, esta propaganda que o governo está dizendo que a economia cresceu nos 300 dias de Bolsonaro, mais do que nos 2, 3, 4 anos atrás. E eu queria recomendar a vocês o papo também com esse carinha, que é para mim uma das principais referências da economia brasileira hoje, Eduardo Moreira. Tem muitas informações que eu estou utilizando dele e ele vai conversar conosco também. E não foi à toa que algumas semanas todo mundo começou a receber pelo seu WhatsApp, etc., esse documento aqui, esse post aqui, né, que comparava o Bolsonaro com a Dilma. E quem não recebeu isso aqui através do WhatsApp recebeu via o Twitter, vendo um post que alguém fez no Twitter, ou no Facebook, ou em alguma outra mídia social como o Instagram. E as pessoas ficaram muito impressionadas com essa peça de marketing aqui, né? Eu quero que o senhor Paulo Guedes, eu quero que quem defende este plano venha me provar que entre essas medidas da desvinculação não está sendo reduzido os recursos para a saúde. Isso aqui, para quem não viu ainda, eu vou botar aqui na tela inteira, é uma comparação, né, do governo Bolsonaro com o governo Dilma, mostrando que a inflação caiu de 10,67% para 3%, os juros caíram de 14% para 5%, o Ibovespa subiu de 38 mil pontos para 108 mil pontos, o risco país caiu de 533 pontos para 117 pontos, e o PIB, que caía 3,8%, foi para 0,8% positivo. O que é o PIB? O PIB é a geração de riqueza que existe num país durante um período, né? E o PIB, essa geração de riqueza, ela é uma média. Ela diz muito pouco sobre o que aconteceu com o país. Só para vocês terem um dado, em 2017, tá? O mundo teve um crescimento de PIB, aproximadamente de uns 3%, tá? Isso foi o que foi gerado de riqueza no mundo. Gente, 87% dessa riqueza gerada no mundo parou na mão do 1% mais rico. 87%, quase que 9 de cada 10 coisas que foram geradas de riqueza, pense no que você quiser, como que foi gerado de riqueza, água, comida, energia, tudo que você pensar, parou no cofre do 1% das pessoas mais ricas. Os 50% mais pobres, ou seja, a metade mais pobre da população, ficou com zero, nada. Então essa média é super enganosa. Então não... o Brasil cresceu 0,8 ou o que quer que seja. Que bom. Calma aí. Que bom que você vai comer um papel escrito PIB. Você vai se alimentar de um relatório do governo. Você vai se alimentar da riqueza que parou na sua mão. E esse PIB que está sendo gerado, ele está indo parar na sua mão? E mais, esse PIB que está sendo gerado com essas medidas que estão sendo propostas, ele vai parar mais ou menos na sua mão? Então essa é a primeira questão, que é um passo atrás. Aí a gente vai agora para o número do governo, o 0,8, que ele mostra como assim, poxa, olha só, a gente tinha caído tanto e agora está crescendo 0,8. Primeiro, isso aqui, esse PIB que mostra essa queda de 3,8, foi no pior momento onde a gente teve a crise que teve do petrolão, quando começou toda aquela história do impeachment ou golpe, como eu gosto de ver essa situação. Nunca existiu alguém tirar um presidente por causa de algo que todos os presidentes fizeram, que foi a tal da pedalada fiscal, não tinha nada diferente disso que pesasse sobre a Dilma. Eu sempre digo o seguinte, impeachment, ele funciona da seguinte maneira: quando a economia está indo mal para o grupo mais privilegiado, eles arranjam um jeito de tirar quem está no poder. É assim que funciona o negócio nesse tipo de democracia que a gente tem, onde meia dúzia mandam no destino do país. Mas você chama do que você quiser. Você não precisa, ele falou golpe, então ele é petista, comunista, socialista, etc. Chama de impeachment, então. Mas foi no ano que aconteceu isso. Todos os investimentos para as maiores empresas, as maiores empreiteiras do Brasil, eles secaram, essas empresas pararam. A Petrobras, maior empresa do país, parou também por causa daqueles... O Brasil inteiro parou. Aí eles pegaram o pior momento, tá? Pior momento desse que o Brasil teve ao longo dos últimos 30 anos, para poder comparar aqui e dar esse impacto, e mostram o 0,8 como sendo algo extremamente bom. Só que vamos ver o seguinte, eu vou botar aqui na tela para vocês o relatório do FMI, não estamos falando de nenhuma instituição de esquerda, de Unicamp, que vocês acham que é de esquerda, do relatório de um desses sites que você acha que é de esquerda, a gente está falando do FMI, tá? Do FMI. Quanto que o FMI previa que o Brasil ia crescer em julho de 2018, ou seja, antes de ser escolhido o presidente da República. Sabe quanto ele achava que o Brasil ia crescer em 2018? Qual que era a previsão do mundo capitalista, do mundo de mercado, em relação ao crescimento do Brasil para esse ano?
2,5%. É isso mesmo que você está ouvindo. O crescimento previsto para o Brasil, antes do Bolsonaro entrar com essas medidas todas, era 2,5% esse ano. Por quê? Porque a economia estava ultra deprimida, qualquer coisinha certa que fosse feita ia apresentar um crescimento muito grande. Eu sempre repito, se uma coisa cai de 10 para 2, ela caiu 80%. Se sobe de 2 para 4, ela subiu 100%. Então o efeito base é muito importante para aparecer um crescimento grande. Então qualquer coisa que fosse feita certa esse ano ia fazer o Brasil crescer muito, porque ia comparar com uma coisa muito ruim, que é a sequência que você teve desde lá de 2015, quando é pego aqui, até os anos seguintes. Os anos do Temer também, que tudo deu errado lá nos anos do Temer, em termos de crescimento e de economia, de desemprego, etc e tal. E aí, ou seja, o FMI prevê 2,5%. O Bolsonaro está se gabando de um crescimento que é menos de 1/3, vou repetir, menos de 1/3 do que foi previsto pelo FMI, que é assim, absolutamente um lugar de direita, não é? A gente não está falando de uma posição aqui de esquerda, a gente está falando de mercado. Então, antes de saber quem ia ser eleito, ou seja, o cara que foi eleito, que é o cara que representa o tal mercado, que é um cara que tem a economia tocada por um banqueiro, ex-banqueiro, sei lá, banqueiro, não sei, mas cara de mercado, fez o Brasil crescer 1/3, menos de 1/3 do que era esperado. Então é com isso que você tem que comparar. Não é comparar com o pior crescimento que teve na história dos últimos 30 anos. Comparar assim, ano passado, quanto que esperava crescer? 2,5%. Quanto que ele conseguiu entregar de crescimento? 0,8%. O que é esse 0,8% aqui? Um desastre. É um desastre. É pífio. Ou seja, tudo que ele fez deu errado. Tudo que ele fez deu errado. E aí você quer ver o que é mais engraçado? Nesse projeto, a gente vai falar com calma sobre ele em outro vídeo, mas nesse projeto que ele apresentou ontem, nesse plano Mais Brasil, ele mostra o gráfico do crescimento do Brasil com barras. Aí ele mostra uma seta caindo pra caramba, e aí, desde que o PT saiu do poder, né, desde que a esquerda saiu do poder, o crescimento ele mostra um setão pra cima, subindo, ou seja, o crescimento tá subindo com um setão. Olha como o governo te manipula, ou tenta te manipular. Se você olhar esse setão que ele botou pra cima, é mentira. Por que é mentira? Porque a gente tá em 2019. Se você olha o que existe até 2019 nas barrinhas dele, é pra baixo, caiu. Caiu, e ele bota uma seta pra cima. Olha como é leviano fazer isso. É leviano. A seta é pra baixo. O crescimento, ele caiu e ele tá botando uma seta pra cima. Por quê? Ele botou 2020, 2021 lá pra cima. Pô, aí é mole, né? O que não aconteceu ainda eu boto lá pra cima e boto a setinha pro lado que eu quiser. Então, duas mentiras. Primeiro, que isso aqui é bom, isso é menos de 1/3 do que era previsto para um país que já estava muito mal, ou seja, isso é detestável, deplorável. E a setinha que você vai ver no gráfico desse Plano Mais Brasil é mentira, porque a seta é para baixo e eles botaram a seta para cima. Então são dois absurdos totais, esse negócio. Duas mentiras. Segunda coisa, vamos pular que a gente não precisa ir na ordem, que é outra coisa que eu sei que as pessoas mais se interessam assim. Ibovespa, ele põe 2015, 38 mil pontos, contra Bolsonaro, 108 mil pontos. Só que aí você não faz uma coisa que ele também não faz aqui. Aí vem a mentira, a manipulação. Você tem um negócio no Brasil que é o seguinte, o custo do dinheiro, o custo de oportunidade, então a taxa de juros no Brasil. Ou seja, 57 mil pontos em 2015 não vale a mesma coisa do que 57 mil pontos em 2019. Porque 100 mil reais em 2015 não compram as mesmas coisas que 100 mil reais em 2019. Você tem que atualizar o valor do dinheiro. Todo mundo sabe isso. Você tem que corrigir o valor do dinheiro. E se você for pegar o valor de 2015, naquele momento caótico, que 2015 foi um ano caótico, da bolsa de 57 mil pontos, e corrigir pela Selic, aqui ó, vou botar aqui no gráfico da Selic, eu fiz esse cálculo aqui, corrigir, tá lá no cálculo, essa calculadora de renda fixa, você tem vários calculadores de renda fixa que atualizam os números pelo CDI de um prazo para o outro. Sabe quanto que valeria hoje? 85 mil pontos. Então assim, de maio de 2015 para maio de 2019, que é quando a gente foi de 85 mil pontos para 90 mil pontos. 84 mil, não sei o que, para 90 mil pontos. A bolsa está mais ou menos no mesmo lugar. Mesmo não sendo um termômetro, a bolsa corrigindo o valor no tempo está mais ou menos no mesmo lugar. Ou seja, balela, mentira. E o pouquinho que foi, não caiu nada para você, que você não tem nem ação, e isso é motivo, o único motivo disso é que a lucratividade das empresas aumentou em cima de salários menores dos trabalhadores, em cima de uma reforma da Previdência que faz com que pra frente também a mão de obra seja cada vez mais barata, em cima de uma reforma trabalhista que vai fazer com que a mão de obra seja cada vez mais barata pra frente, em cima dessa uberização do trabalho que faz com que a produtividade fique cada vez mais na mão dos donos, ou seja, só em cima de motivo ruim, e mesmo assim não subiu muito. Vamos combinar, você que está me assistindo, vamos combinar uma coisa aqui comigo. A pontuação da bolsa, o número de pontos da bolsa, o que melhora a nossa vida? Quantas pessoas tira da pobreza? Quantos de nós aqui temos ações na Bolsa de Valores para o aumento de pontos na Bolsa melhorar a vida dos brasileiros? Bem, agora vamos ao que eu considero mais grave. É esse chamado Plano Mais Brasil, que eles estão vendendo como
a redenção de todos os problemas, como venderam outras. Você lembra? PEC do teto dos gastos, reforma trabalhista, que precarizou o trabalho dos brasileiros e levou hoje mais de 40 milhões de brasileiros para a condição do subemprego ou do trabalho precário. A reforma da Previdência, que tirou direitos. Aí agora eles diziam o seguinte: não, tudo isso não é o bastante. Nós temos que aprovar o Plano Mais Brasil. Sabe o que é que eles têm nesse tal Plano Mais Brasil? Uma das medidas do Plano Mais Brasil, deixa eu pedir a cola aqui, é o seguinte: a Constituição estabelece que a vinculação constitucional de recursos para a educação e para a saúde, inclusive a partir de um princípio: educação é direito de todos e dever do Estado. E tem uma revolução em matéria de saúde quando estabelece um sistema único, descentralizado de saúde que atenda a todos. E estas foram duas das mais belas conquistas do texto de 1988. Neste Plano Mais Brasil, eles querem constituir isso, fazer a vinculação desses recursos numa vinculação só, juntando com recursos da Previdência, o que na prática vai reduzir o investimento do país em educação e saúde.